Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião de audiência da Comissão Especial destinada a realizar estudos e apresentar propostas para o aprimoramento das agências reguladoras do Estado do Rio de Janeiro, constituída pelo requerimento número 67/2015 e aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Registro já a presença dos senhores deputados Carlos Mink, relator da comissão, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, vice-presidente da comissão. Essa nossa segunda audiência, vamos iniciar as nossas exposições com os convidados que foram previamente debatidos na nossa audiência de instalação. Para tanto, estamos recebendo aqui hoje o professor Dr. Sérgio Guerra, que é professor titular de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas e vice-diretor e coordenador do mestrado da Fundação Getúlio Vargas em Direito, doutor e mestre em Direito, pós-doutor em Direito pela Yale Law School, 2014, pós-doutor em Administração Pública pela EBAP 2011, professor visitante da Yale Law School, consultor jurídico da Comissão de Direito Administrativo da OAB e árbitro da Câmara da Fundação Getúlio Vargas de Arbitragem e árbitro da Câmara de Arbitragem da Mediação da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP. Experiência de 29 anos em Direito Público, com ênfase em regulação e direito ambiental. Professor, um prazer grande recebê-lo aqui. Essa primeira audiência, o nome de Vossa Senhoria foi unanimidade dos colegas da comissão, entendendo pela sua história, pela sua trajetória, pela sua expertise acumulada aqui no nosso Estado e pela colaboração que vem dando a esse tema. Registro também o deputado Luiz Martins, membro da comissão. A dinâmica nossa, doutor Sérgio, o objetivo da nossa comissão é oferecermos ao Parlamento uma nova legislação que possa atualizar a existente para as agências reguladoras do Rio de Janeiro. Em 2017, estamos completando 2 décadas da primeira agência, da ASEP. Então, entendemos que pela nova dinâmica, né, que está se instituindo no próprio Estado do Rio de Janeiro, com o que o governo aponta para o futuro, e a Casa também discute, da ampliação dos serviços concedidos em outras áreas, serviços que são de utilidade pública e que os governos vêm entendendo que podem ser exercidos pelo setor privado, respondendo pelo interesse público. A intenção dessa comissão é fazermos reflexões, ouvirmos especialistas e apresentarmos ao conjunto do Parlamento uma proposta que possa alterar, atualizando a legislação das nossas agências reguladoras. Os assuntos vão surgindo, não é uma comissão de inquérito, é uma comissão especial que tem como foco, de fato, propor uma legislação atualizada para as nossas agências. E são muitas as dúvidas que eu tenho certeza que, após a explanação de Vossa Senhoria, os deputados irão aí abordar. Eu mesmo tenho várias aqui, mas acho conveniente que a gente as apresente ao senhor após a sua exposição. Eu quero já, de antemão, antes que algum deputado se ausente, o doutor Fábio Augusto Alho da Costa, presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, está com problema de comparecer à nossa audiência da próxima quinta-feira. Vou propor aos senhores deputados, como temos aí as 2 próximas semanas, aí, praticamente a reta final do processo eleitoral, o deputado Luiz Martins tem filho candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, e todos nós, de alguma maneira, envolvidos, e enfrentou ontem uma situação aí que o cidadão do Rio vem enfrentando no seu cotidiano, lamentavelmente, né, de violência nas nossas ruas. Mas eu queria propor aqui aos colegas que nós remarcássemos a audiência do doutor Augusto Alho para depois das eleições. Nós já temos marcado a audiência
da Casa Civil com a Procuradoria do Estado, para o dia 6/10, doutor Leonardo Espíndola, doutor Sérgio Marheimer e doutor Alexandre Aragão estarão presentes aqui na nossa próxima audiência. Em seguida, temos o Conselho da Getransp, depois o Conselho da Genersa, depois temos uma audiência com a presidência das concessionárias aqui do Estado do Rio de Janeiro, depois uma audiência com a representação dos usuários e consumidores, e também uma audiência com o Tribunal de Contas do Estado. É o roteiro que nós aqui definimos na primeira audiência. Então, eu indago aos senhores deputados, se podemos passar a audiência do presidente da Associação Nacional para após as eleições. Todos concordam? Deputado Com certeza. Deputado Carlos Mink, deputado Luiz Martins. Ok, o doutor Sérgio Guerra nos encaminha aqui uma publicação sobre agências reguladoras, processo administrativo. Eu peço à assessoria que passe para os deputados. E o deputado André Siciliano, que não está presente, candidato a prefeito em Japeri, justifica a sua ausência, eu peço que encaminhe ao gabinete o deputado André Siciliano. Doutor Sérgio Guerra, o senhor tem aí o tempo que entender necessário para nos trazer a sua contribuição, a sua experiência, que seguramente vai ser de um valor importante para o nosso trabalho. Que seja muito bem-vindo e obrigado por ter acolhido aqui o nosso convite. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado Conte Bittencourt, presidente desta sessão. Cumprimento o deputado, cumprimento todos os demais integrantes da mesa, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, e também cumprimento o deputado Luiz Martins. E gostaria de dar os parabéns pela realização e a instauração dessa comissão especial destinada a realizar esses estudos e apresentar propostas para o aprimoramento das agências reguladoras diante não só do momento de grande transição que vive o país, mas pela importância que a regulação e o modelo regulatório, o seu impacto na realização de atividades econômicas e também na prestação de serviços públicos à sociedade. Cumprimento todos os senhores e senhores que também participam desta sessão. Basicamente, deputado, eu teria, a título de reflexão nesta sessão, fazer uma abordagem um pouco mais abrangente sobre as dúvidas que surgem sobre o que significa regulação e um modelo de agências reguladoras. Há uma incompreensão geral no país de compreender efetivamente o que significa uma função reguladora e o papel daquele que desempenha esta função, que no caso são as agências reguladoras. Isso surge pela incompreensão da própria evolução do que significam as funções estatais. Nós estávamos acostumados no Brasil com 4 funções, 4 atividades estatais. Como que o Estado ele se relaciona com a sociedade? Através das suas funções estas previstas na Constituição Federal. Nós estávamos acostumados com as 4 funções clássicas. Aquela função de poder de polícia, que se desenvolveu especialmente na Europa, na Alemanha, com o papel do Estado, a puissance publique, ou seja, o poder de soberania do Estado, de tomar determinadas medidas para o controle da salubridade, da segurança, etc. Ou seja, são medidas negativas de conformação da atividade do particular para o convívio entre os cidadãos da sociedade. Nós estávamos acostumados também com a intervenção direta do Estado no domínio econômico, por meio de empresas estatais. Uma outra função estatal importante é a função de fomento, onde o papel do Estado não é de obrigar que o particular exerça determinada atividade, mas ele fomenta por meio de subsídios ou outras formas de beneficiar aquela atividade em prol da sociedade. E, por último, a função de serviço público. Então, basicamente, são essas funções que nós estávamos acostumados no Brasil. E o interessante é que essas funções elas se desenvolveram ao longo dos tempos, em diversos países, mas 2 países se destacaram na forma como o papel do Estado e as funções do Estado deveriam ser desenvolvidas. Basicamente, esses países são a França e os Estados Unidos da América. O modelo francês
né, se nós pegarmos esses dois caminhos da França e dos Estados Unidos, vamos verificar que eles partiram na estruturação do Estado moderno de direito com as duas grandes revoluções. A Revolução Francesa em 1789 e um pouco antes a Revolução Norte-Americana, onde as 13 colônias resolveram partir para a ideia de um Estado e de uma federação. Esses dois modelos, então, guiam a maioria da estruturação das funções estatais nos países. Vou falar inicialmente da França, tá? Porque toda a estruturação da máquina brasileira se estruturou com forte viés francês. Tá? A França ela foi a grande inspiração para a estruturação da administração pública brasileira. E, na França, nós tivemos o princípio da separação de poderes interpretado de uma forma que haveria separação mesmo, ou seja, os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, seriam realmente separados, eles teriam funções e autonomias próprias. Depois nós vamos ver que nos Estados Unidos a separação de poderes foi interpretada de uma forma diversa, com a ideia de divisão de poderes, mas com freios e contrapesos. Mas falando rapidamente da França, que foi a grande influência do Estado brasileiro. A França ela se estruturou, especialmente com a influência do modelo napoleônico, de uma forma piramidal. O que significa isso? A ideia de um executivo unitário, onde o chefe do poder executivo ele tem funções para o desenvolvimento e a organização de toda a administração pública. Muito bem. Isso desenvolveu dentro de um ambiente da civil law, ou seja, amparado na lei, a lei aprovada pelo parlamento, pelo poder legislativo. Depois Napoleão criou os chamados códigos napoleônicos, que também influenciaram diversos países que seguiram o modelo da civil law. Ou seja, amparado na lei, a lei aprovada pelo parlamento representa a vontade geral, aquela vontade geral russoniana, onde o poder legislativo, representando a sociedade, não criaria leis para prejudicar a própria sociedade, porque é a sociedade que está ali. Né? Então, esse é o modelo russoniano, é a vontade geral. E o poder executivo teria funções para regulamentar a lei. Tá? Nessa interpretação de que os poderes eram independentes entre si, e não harmônicos entre si, a ideia de que a administração pública poderia editar, inclusive, regulamentos autônomos, quando a lei não dispusesse acerca de uma determinada matéria. E aí se desenvolveu na França esse ambiente, criando-se, inclusive, uma justiça administrativa própria, que é o chamado Conselho do Estado francês, onde você tem uma justiça apenas para o julgamento dos casos envolvendo a própria administração pública. Vejam, portanto, que a separação de poderes na França se desenvolveu de uma forma em que haveria realmente uma independência dos poderes, uma separação em que eles teriam as suas competências e autonomias. É interessante destacar, deputado, que na França houve um desenvolvimento do papel do Estado muito diferente dos Estados Unidos e logo depois falarei dele. A partir da Constituição de 1848, né, após a chamada após a Primavera dos Povos, né, recentemente se falou em Primavera Árabe, isso foi uma influência do que aconteceu na França em 1848, foi editada uma Constituição Federal, em 1848, onde se trouxe ali no artigo 13 os direitos sociais do cidadão. Uma série deles de assistência, efetivamente, do cidadão. Ou seja, o modelo francês, a partir de 1848, ele se estruturou como um Estado social de direito. E esse desenvolvimento do Estado social, com base na própria Constituição de 1848, levou a França, a partir de 1870, onde houve a queda de Napoleão III e do sistema monárquico francês, a um fortalecimento desse viés social do Estado francês. Isso levou a uma decisão do Conselho de Estado francês em 1873, chamado caso Blanquot, de Agnes Blanquot, onde uma menina foi atropelada por uma vagonete e o Tribunal de Conflitos decidiu que tratava-se de serviço público. Aí surgiu o chamado, a função estatal de serviço público. E na França, esse tal serviço público, ele foi objeto de um forte estudo, né, de professores de prestígio da Universidade de Bordeaux, onde se desenvolveu essa função como sendo o eixo do direito administrativo francês. Ou seja, a função do Estado é de prestação de serviço público, ele é um prestador de serviços públicos, e esse serviço público, depois de toda uma evolução da sua doutrina, chegou a características de titularidade estatal. Então, com isso, eu começo a fechar essa minha observação sobre a França. Ou seja,
é um Estado onde há uma forte centralização do Poder Executivo no seu chefe, ou seja, o chefe do Poder Executivo. Nós temos a figura do serviço público, uma função estatal que é o eixo do direito administrativo francês, e a questão da separação entre público e privado. Ou seja, essas são as características do modelo francês. Esse modelo, nós vamos ver adiante, que ele foi o adotado pelo Brasil fortemente. Mas faço um recorte aqui e vou para os Estados Unidos. O modelo norte-americano é muito diferente do modelo francês. Ele começou na mesma época da Revolução Francesa, com a Constituição norte-americana, 1787, onde os founding fathers, ou seja, os pais fundadores dessa Constituição americana, tinham muito receio do que aconteceria se o poder executivo fosse forte. Vejam que é o oposto do modelo francês. O receio de que houvesse uma tirania. Os norte-americanos tinham receio em relação ao que acontecia com a pressão feita pelo rei Jorge da Inglaterra sobre as 13 colônias. E a Constituição norte-americana, ela não disciplinou poderes para funções muito abertas para o poder executivo. Vejam que é muito diferente do modelo francês. E lá não se interpretou a separação de poderes como se fosse estanque. Interpretou-se como sendo sujeita a freios e contrapesos. Os americanos chamam de checks and balances, ou seja, os poderes eles são harmônicos entre si, e você tem determinados mecanismos de controle recíprocos desses poderes. Muito bem, qual era o eixo do modelo norte-americano, modelo constitucional norte-americano? O cidadão deveria ter direito à propriedade privada e à liberdade de expressão. E qual seria a função do poder executivo? Pequena, do ponto de vista federal, porque a federação norte-americana, diferentemente do modelo francês de Estado unitário, permitiria que os Estados tivessem muitas competências para disciplinar a vida da sociedade, e a federação, na verdade, teria uma função mais de proteção das fronteiras e manutenção da união dos Estados que participariam, portanto, daquela federação. Portanto, nós não tivemos nos Estados Unidos uma identificação clara de fortes poderes, fortes funções ou competências ao poder executivo. Bom, muito bem. Como que, então, a questão da regulação surge nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, dentro dessa premissa de que haveria direito de propriedade e liberdade de expressão, não previa, no seu texto constitucional, alguma forma de intervenção do Estado sobre a propriedade privada. Ou seja, aqueles que exerciam uma atividade econômica, eles exerciam independentemente de autorização estatal. Não havia a ideia de serviços públicos, como o modelo francês. Acontece que os fatos fizeram com que os Estados Unidos mudassem a sua forma de orientação sobre essa questão. Começaram a surgir, era um Estado basicamente agrário naquela ocasião, em que foi editada a Constituição americana, e começaram a surgir as novas tecnologias. Barcos a vapor, por exemplo, depois as ferrovias, né? E o barco a vapor, por exemplo, ele começou a transportar passageiros, 200 passageiros, e começou a explodir. O que fazer? Não pode se intervir numa atividade econômica? Então, o poder legislativo, e não o executivo, porque quem tinha realmente um protagonista era o poder legislativo, na Constituição americana, começou a criar entidades para, de alguma forma, disciplinar a atividade privada. E isso veio com os Steamboat Inspectors, ou seja, os inspetores, os fiscais dos barcos a vapor, que começaram a criar alguma forma de disciplinamento daquela atividade privada. Depois vieram as ferrovias, no mesmo sentido, e o que aconteceu é que os estados norte-americanos, e não a federação, começou a criar regras para o transporte ferroviário de passageiros e de cargas. Especialmente o de cargas, porque aqueles que plantavam e dependiam do transporte ferroviário de passageiros começaram a reclamar das tarifas cobradas. Então, os estados, repito, e não a federação norte-americana, começaram a criar agências reguladoras para disciplinar o transporte ferroviário e disciplinar também o valor das tarifas. E isso chegou à Suprema Corte norte-americana, invocando exatamente o que, deputado?
a livre iniciativa, dizendo, olha, o Estado não pode intervir nas atividades econômicas, a Constituição não dispõe sobre isso. Nosso modelo não é igual ao modelo francês. Nós não estamos exercendo serviço público. Transporte ferroviário não é serviço público, é uma atividade econômica, diferentemente do modelo francês. A Suprema Corte norte-americana, portanto, para abreviar a minha exposição sobre essa parte, ela decidiu, em 1877, que o Estado poderia disciplinar, poderia regular essas atividades, porque elas são atividades de utilidade pública. Elas tinham impacto na sociedade, em que pese não serem serviços públicos de titularidade estatal. Isso chegou à Suprema Corte norte-americana e, logo depois, a própria Suprema Corte decidiu que os estados da federação não poderiam regular o transporte ferroviário, que estariam cruzando as fronteiras de cada estado, porque a competência era estadual. Quando o trem passava de um estado para o outro, ele não tinha mais competência sobre aquele estado. Isso levou à criação da primeira agência reguladora federal, em 1887, a ICC, para regular o transporte ferroviário no âmbito nacional, portanto, dos Estados Unidos da América. Toda a evolução do modelo regulatório se desenvolveu nos Estados Unidos, portanto, sem uma definição prevista na Constituição Federal. Isso foi uma criação doutrinária e que veio pelos fatos. No início do século XX, esse assunto foi bastante desenvolvido pelos presidentes dos Estados Unidos que ali estiveram, Woodrow foi um dos presidentes que criaram o Banco Central norte-americano, depois a Federal Trade Commission, e depois Roosevelt, com o New Deal. O que fez Roosevelt? Aumentou o nível de intervenção estatal para tentar acabar com o problema ocasionado com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Daí há todo um desenvolvimento doutrinário nos Estados Unidos, na década de 30, especialmente por um autor que ficou bastante conhecido, foi Dean da Universidade de Harvard. Ele desenvolveu a regulação dizendo o quê? Vamos olhar para a França, vejam que interessante. Os Estados Unidos, olhando para a França, vamos estruturar o Estado administrativo. O que é esse Estado administrativo americano, que eles chamam de Administrative State? É uma quarta função estatal. Nós temos, dentro da estrutura da organização de poderes, tem a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. O que foi criado nos Estados Unidos com forte estruturação feita pela doutrina, o autor chamado James Landis, o chamado Estado administrativo norte-americano. E aí muitas dúvidas surgiram, como criar agências reguladoras com autonomia, com impossibilidade de demissão ad nutum? Isso vai ferir o texto constitucional, porque a Constituição segue a teoria de Montesquieu de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E a doutrina norte-americana diz, não, os fatos fizeram com que fosse criado essa quarta função, chamada função administrativa ou reguladora. Portanto, nós não temos como ir contra os fatos. E isso, presidente, chegou à Suprema Corte norte-americana na década de 40. E a Suprema Corte julgou que essas agências reguladoras, portanto, com características diferentes do modelo de Montesquieu, eram constitucionais, seriam constitucionais. E toda a teoria da regulação foi desenvolvida nos Estados Unidos da América. Vejam, portanto, concluindo essa parte, a França com um modelo piramidal, um modelo em que a função administrativa está atrelada à função do chefe do Poder Executivo. E nos Estados Unidos, a função administrativa não está pendurada nas 3 caixinhas. É uma quarta função estatal. Ela não está pendurada em nenhuma das 3. Ela não pertence ao Executivo, ela não pertence ao Legislativo, ela não pertence ao Judiciário. Muito bem. Feita a separação dessas 2 linhas de desenvolvimento dos Estados, o Brasil, que sempre foi um país com um viés de forte intervenção estatal e um modelo piramidal, modelo francês, basta nós lembrarmos todas as influências que a coroa brasileira, o Império Brasileiro, sofreu do modelo francês, e todo o desenvolvimento do próprio direito administrativo brasileiro que veio do direito administrativo francês.
até a década de 30, com Getúlio Vargas. Na década de 30, houve uma forte influência norte-americana, inclusive com a edição do Código de Águas, em 1934, onde se previu ali não concessão de serviço público, mas uma de utilidade pública dos aproveitamentos de energia. Isso não se desenvolveu no Brasil, em função até mesmo da própria Segunda Guerra Mundial, onde os países, e o Brasil também, acabou assumindo as obrigações de prestação de serviço público e de atividades econômicas, criando diversas empresas estatais. Chegamos na década de 80 com quase 600 empresas estatais federais. Então, não se desenvolveu no Brasil o modelo de regulação norte-americano, em que pese ter sido anunciado na década de 30, em função da própria assunção pelo Estado das atividades econômicas e dos serviços públicos. Quando é que esse tema volta ao Brasil? A partir da crise da década de 70, onde houve a maxi desvalorização do dólar, o aumento de 400% do preço do petróleo, os países começaram a ter uma série de problemas econômicos e financeiros. Na década de 80, só para relembrar, nós chegamos a ter determinados meses com 80 e tantos por cento de inflação. Então, a capacidade de investimento do Estado ficou muito difícil naquele momento, e vários estados no mundo se direcionaram para um processo de desestatização e, portanto, a necessidade de ter entidades que trouxessem para esses investidores algum tipo de segurança jurídica que se diferenciasse do modelo político de gestão da coisa pública. Muito bem. Em 1988 foi editada a Constituição Federal, e a Constituição, na ordem econômica, trouxe, a partir do artigo 170, toda uma nova estruturação da forma de participação do Estado na atividade econômica, artigo 173, dizendo que o Estado só deve atuar em duas situações: imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, e que as outras atividades econômicas devem ser prestadas pela livre iniciativa, ou seja, pelo setor privado. E no artigo 174 da Constituição de 88 prevê expressamente que a função do Estado ela é normativa, essa a gente já conhecia, e a função reguladora. Está no caput do artigo 174. E por que eu sustento que isso é uma função? Porque o próprio artigo 174, logo em seguida, diz, utilizando-se das outras funções, né? Incentivo, fiscalização e planejamento. Ou seja, o artigo 174, portanto, traz a regulação como uma função estatal, com 3 subfunções, repetindo, incentivo, fiscalização e planejamento. Planejamento esse que é obrigatório para o setor público e apenas indicativo para o setor privado. Com a reforma do Plano Diretor do Estado em 1995, após o Plano Real, foram editadas leis criando as agências reguladoras brasileiras. Exatamente dentro do ambiente em que o Estado deixaria de ser o maior prestador de serviços como era no passado, e esses serviços seriam prestados pela iniciativa privada. Isso foi um movimento em diversos países, não foi só no Brasil. E, inclusive, na própria União Europeia. Na União Europeia, ela, ao invés de tratar esse tema de setores que são relevantes para a sociedade como serviço público, do modelo francês, passou a adotar o sistema de serviço de interesse econômico geral. E também criou agências reguladoras europeias, para gás, eletricidade, etc., etc., energia elétrica. Portanto, o modelo de regulação, que antes era adotado basicamente nos Estados Unidos, porque não adotou o modelo de serviços públicos, ele até tem serviços públicos, como os Correios, mas não é a maioria das atividades prestadas pelo modelo americano, ele acabou provocando, com a desestatização, com essa ideia de globalização, internacionalização, quebra das fronteiras no mundo todo, nas atividades que requer competição dos prestadores de serviço, etc., acabaram trazendo o tema da regulação para vários países. E o Brasil também seguiu esse movimento da criação de agências reguladoras. E essas agências reguladoras, portanto, seguindo o modelo norte-americano, são agências de Estado. Por que eu evidencio isso? Porque agências reguladoras, no modelo original, repito, elas não fazem parte do Poder Executivo. Elas são agências de Estado.
E por que agências reguladoras? A pergunta poderia ser feita. Regulação poderia ser feita diretamente pela administração pública, a administração direta, o chefe do Poder Executivo, os ministros federais ou os secretários no âmbito estadual? A resposta da doutrina para isso é não. Porque regulação, ela requer um distanciamento das questões políticas de curto prazo. É muito comum, faz parte da política, que o governante ele tome decisões, obviamente também com a preocupação no ciclo político, né? E a regulação, ao contrário, ela deve ser vista como uma função de Estado, porque ela trabalha com visão prospectiva, ou seja, ela não é de curto prazo, e ela trabalha também com outro componente absolutamente relevante, que é o equilíbrio sistêmico. Portanto, a regulação ela não é para defender um dos lados que estão envolvidos naquela prestação do serviço público ou de uma atividade econômica de utilidade pública. Ela está para proteger o sistema. Isso não é fácil de compreensão no Brasil. Muitas vezes associa-se a regulação à defesa do consumidor. Defesa do consumidor é uma das vertentes. Nós já tivemos no país decisões que são pró-consumidor, como, por exemplo, redução tarifária sem uma análise de custo-benefício. No ano seguinte, você tem que ter um aumento muito maior do que aquele que foi objeto da redução, porque o equilíbrio é sistêmico. Ele não é para beneficiar A, B ou C. Ele é para beneficiar o sistema. Nós estamos engateando, deputado, ainda no Brasil, com essa ideia de regulação sistêmica. E, para que nós tenhamos uma regulação sistêmica eficaz, nós precisamos ter agências reguladoras fortes, com membros, conselheiros ou diretores, que conheçam o setor regulado, que tenham experiência no setor regulado, né? Nós podemos e devemos ter indicações políticas, porque isso faz parte do modelo de escolhas constantes da Constituição Federal da Constituição Brasileira. Inclusive, membros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos também por decisões políticas, mas o que eu evidencio nas minhas pesquisas e venho constatando é que essas escolhas são eficazes quando os indicados, os eleitos, os escolhidos para exercer esse munus público como conselheiro ou diretor de uma agência reguladora, ele tem não só aqueles predicados necessários para a assunção de um cargo público eletivo, um cargo público, um cargo de comissão, mas também que tem a especialidade e conhecimento da área para exatamente ter a possibilidade de atuar nesse equilíbrio sistêmico. Esse modelo sofreu uma série de questionamentos no Brasil, porque, como nós havíamos comentado anteriormente, ele é um sistema híbrido, onde eu tenho a máquina pública brasileira ainda muito estruturada, olhando para o modelo francês, e, ao mesmo tempo, eu tenho ferramentas e categorias jurídicas e a própria estrutura da regulação advinda do modelo norte-americano. Essa dificuldade, às vezes, de acoplar o modelo antigo francês com o modelo americano levou a uma série de questionamentos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal brasileiro. Eu indico 3 decisões muito relevantes aqui para esta comissão, que são 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira, número 1668-5, que foi quando apreciou o modelo regulatório editado no Brasil com a criação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal, em 1998, ele julgou um modelo constitucional. Fez algumas observações, ainda era um assunto muito novo no Brasil, mas, de todo modo, julgou pela constitucionalidade. A agência existe até hoje, editando as suas normas e regulando os serviços de telecomunicações no âmbito público e no âmbito privado. A segunda decisão que eu ressalto é um julgamento que houve de uma agência reguladora estadual, a do Rio Grande do Sul, que foi a primeira agência estadual no Brasil, a AGERGS, que é a ação direta de inconstitucionalidade 1949-0. Ali o Supremo Tribunal Federal julgou a possibilidade da existência do mandato fixo para dirigentes de agências reguladoras. É um tema também de difícil compreensão, olhando-se para o modelo piramidal que nós estávamos acostumados no Brasil, chamado Poder Executivo Unitário. E a terceira, recentíssima, julgou também favorável ao mandato fixo.
e a recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso da Anvisa, mais conhecida popularmente como a pílula do câncer, a DIN 5501, onde o Supremo Tribunal Federal, ainda em cognição liminar, disse que nem o parlamento, portanto, nem o poder legislativo que criou a Anvisa, poderia abrir mão de um licenciamento do medicamento, a chamada pílula do câncer, sem passar pela agência reguladora, abrindo toda uma nova análise para uma investigação doutrinária sobre essa decisão do Supremo, se mantida em sede definitiva de mérito, abrirá toda uma nova discussão sobre o modelo regulatório, porque nem o parlamento que criou a agência poderia abrir mão da análise de um medicamento pela agência reguladora. Vejam que isso segue muito fortemente o modelo norte-americano, onde a regulação e a agência reguladora seria uma quarta função. Então, o momento para o Brasil realmente é bastante interessante, sob o ponto de vista não só doutrinário, mas mesmo para decisões legislativas, como é o objetivo desta comissão. E aí, Só me dá uma parte? Pode pôr, não. Eu ia já encaminhar para a conclusão. Não, é que tem uma quinta decisão mais recente que essa, porque eu atuei nisso. É que o ministro de Minas e Energia, o Wilson Braga, baixou uma portaria com aval da presidente Dilma, impedindo a agência reguladora de petróleo, só quando o barril de petróleo tivesse a $50, fazer a audiência pública para rever o preço de referência aqui no Rio. E, em sede liminar, o ministro Fux disse o seguinte: agência, faça o que vocês decidirem. Ministro não decide o que a agência faz. Exatamente. A sua observação absolutamente interessante, porque é o chamado princípio da deferência, ou seja, se o judiciário ele começar a fazer regulação, melhor não ter agência reguladora, porque aí o judiciário teria, né, e isso é a linha que não só o Supremo Tribunal Federal, mas o STJ vem adotando. O princípio da deferência, o ministro Fux, quando estava no STJ, deu várias decisões nesse sentido. E aí concluo, presidente, com duas observações. Primeiro, que o momento é absolutamente propício, não só pelo momento que o país passa de reforma institucional, ou seja, de decisões estratégicas sobre o tamanho do Estado, e etc., independentemente de filiações políticas partidárias, mas é um momento de grande reflexão, porque o Estado vai passar como um todo, a sociedade vai passar como um todo, e o PLS 52, que está tramitando no Senado Federal, que traz diversas propostas de uma nova lei federal das agências reguladoras, em que traz ali essa proposta o relacionamento com as agências estaduais. Portanto, dentro da competência desta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, o momento é bastante propício. Eu acho que nós temos que realmente estarmos atentos, a sociedade como um todo, a academia, né, os políticos, a sociedade como um todo, para o aprimoramento dessas entidades de Estado, examinando questões como o perfil dos conselheiros, dos dirigentes, a proibição de membros interinos, porque isso traz nem sempre aquela ideia de atos complexos onde você tem a indicação pelo chefe do Executivo e a confirmação pelo Legislativo. Então, quando o Executivo inclui os seus interinos sem passar pelo Legislativo, ele estaria desvirtuando a ideia de agências com a criação dos dois poderes, com a participação dos dois poderes. Eu sugiro também que seja o momento de examinar a possibilidade de criação de procedimentos, uma lei estadual com a criação do procedimento administrativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, examinando, inclusive, a questão de estoque regulatório, estudo de impacto regulatório e outras questões que já estão no PLS 52 e que merecem um aprofundamento aqui também. Então. Pois não, no Estado do Rio de Janeiro eu sugiro a edição de uma lei de procedimentos administrativos específica para a regulação, examinar fortemente o perfil dos conselheiros, isso é um item também que foi bastante estudado no âmbito federal, nesse PLS 52, com propostas, inclusive, da criação de comitês de busca para evitar que o presidente da República simplesmente
traga pessoas, indique pessoas que sejam sabatinadas no Senado, mas com viés puramente político, sem o conhecimento do setor regulado, e também cuidar para evitar-se interinos, porque esses interinos que são nomeados por decreto, eles não passam pelo crivo do Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo, às vezes, deixa de indicar, a agência fica sem quórum mínimo para a deliberação, e, com isso, há uma captura, certamente, das agências pelo próprio Poder Executivo. São isso, deputado, essas observações, essas reflexões, deputado Conde Bittencourt, agradecendo uma vez mais pelo convite para colaborar com essa comissão. Doutor Sérgio, eu primeiro quero agradecer essa bela aula de direito administrativo que deu aqui para todos nós e seguramente para todos que acompanham a TV Alerj. É uma peça que nos leva ao direito administrativo na sua origem. Então, acho que a comissão acertou quando, por unanimidade, indicou o nome de Vossa Senhoria. Antes de passar para o relator e depois para o deputado Luiz Paulo caminharem aí perguntas, eu gostaria de sugerir ao senhor que pudesse nos falar também de forma muito breve a sua visão das nossas agências reguladoras. Pois não. O senhor tocou num ponto importante, no fortalecer as agências enquanto agência de Estado e não estarem vinculadas a nenhum dos poderes, que no Estado do Rio de Janeiro, com a tradição do Brasil, a nossa se encontra vinculada à Casa Civil, do Poder Executivo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa nossa história aqui do Rio de Janeiro. O senhor seguramente acompanhou a ASEP, depois a transformação da ASEP na AGETRANSP e na AGENERSA, e onde seria o Estado hoje de um modelo mais avançado na visão do senhor, para que nós pudéssemos também, na qualidade aqui de parlamento estadual, buscarmos uma interação com o parlamento desse Estado. Qual o Estado que o senhor indicaria como a agência, essa relação a mais avançada no modelo mais adequado para essa questão da regulação dos serviços? Pois não, deputado. Aqui no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, foi editado também, como no âmbito federal, um projeto, um plano estadual de desestatização. Na ocasião, transporte ferroviário de passageiros, transporte metroviário de passageiros, transporte por barcas, a distribuição de gás canalizado, rodovias pedagiadas, tudo isso foi objeto de desestatização. E, na ocasião, me recordo bem, foi criada a ASEP, a Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, uma agência multissetorial. Por que multissetorial? Porque uma única agência com competência para regular diversos setores, setor de transporte, setor de energia, abastecimento de água, etc. Muito bem. Essa agência reguladora, me recordo na ocasião, inclusive um dos seus conselheiros na ocasião, procurador do Estado, Sérgio Mannheimer, que também estará nesta comissão para colaborar com esse projeto, com essa comissão especial, era uma agência com uma composição técnica muito bem estruturada e que teve um papel relevante no desenvolvimento da regulação naquele momento. Posteriormente, a agência reguladora estadual ela foi extinta com desdobramento em duas novas agências que permanecem até hoje, a AGETRANSP, que é a agência com competência para regular o transporte público, e a AGENERSA, a agência com competência para disciplinar energia de forma geral, que agora, inclusive, tem a competência para regular as relações da SEDAI com o Estado e com os usuários do serviço de distribuição de água e esgotos. Muito bem. Essas agências, eu acompanhei desde o início a sua estruturação também, elas passaram por momentos, a meu juízo, isso é uma manifestação particular minha, em determinados momentos com composições mais, vamos dizer assim, técnicas, e composições mais políticas, pessoas que não tinham muita afinidade com o ambiente regulado. E essa foi uma opção do chefe do Poder Executivo, acompanhado pelo Legislativo, tanto é que as leis vieram para alterar esse modelo. Eu gosto do modelo setorial, eu prefiro o modelo setorial.
porque o modelo setorial não é fácil ter uma composição de 5 membros com uma agência única. No caso do Rio Grande do Sul, é uma agência só, a GERGS. Funciona bem, são 7 conselheiros lá. Mas o modelo, como o senhor me perguntou, que eu reputo como sendo bastante eficaz, é o modelo de São Paulo, onde existem 2 agências também, uma de energia e uma de transporte. O modelo de São Paulo, ele trabalha com bastante transparência na forma como se debatem as questões reguladas. Então, concluindo essa minha observação, portanto, o modelo setorial me parece interessante, porque o de multisserviço, multissetorial, ele nem sempre possibilita que se congregue no corpo diretivo pessoas que tenham a compreensão mais ampla sobre os setores regulados, e o modelo de São Paulo, do Rio Grande do Sul também funciona muito bem, mas o de São Paulo, diria hoje, que seria um bom benchmarking para que a LERJ fizesse contatos para uma análise da sua própria evolução e desenvolvimento. Muito obrigado, doutor Sérgio Guerra. Deputado Carlos Mink, nosso relator. Bom dia a todos. Presidente Conte Bittencourt, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Martins. Queria parabenizar também o professor Sérgio Guerra pela ótima exposição e parabenizar o deputado Conte por ter sugerido e aprovado a criação dessa comissão especial. Quando o deputado Conte me convidou, como convidou os outros colegas, eu logo manifestei meu entusiasmo. Eu sou um parlamentar antigo, já nem vou dizer quantos anos, mas fui um dos relatores da Constituição Estadual, portanto, daí já são alguns, e também tive do outro lado do balcão no Executivo. E tem uma percepção, que acho que é compartilhada pelo deputado Luiz Paulo, pelo deputado Conte Bittencourt. Primeiro, que as agências não funcionam bem. Segundo, que os parlamentares que votam os membros, referendam os conselheiros, não têm uma ideia do funcionamento, têm ideia apenas quando os eleitores e consumidores reclamam dos serviços e reclamam da não fiscalização, dos transportes, da SEDAI, etc., mas não tem realmente essa ideia. E a resistência dos órgãos a serem realmente bem fiscalizados, as ingerências políticas que podem fazer com que as agências não consigam cumprir, mas talvez não seja só a ingerência política. Uma coisa é certa, esse parlamento nunca teve uma comissão como essa, que vai realmente analisar como funcionam essas agências, o que a gente pode legislar para dar mais eficácia, mais transparência. Então, eu quero dizer, deputado Conte, que felicidade sua de ter proposto isso, e não só convidado os deputados, mas já na primeira reunião que a gente fez, proposto, e depois foi, com pequenas modificações, foi aprovado, as pessoas que virão aqui depor, começando pelo professor Sérgio Guerra, que mostrou realmente um conhecimento muito grande sobre isso. Então, feitas essas considerações, vou fazer também poucas perguntas ao professor Sérgio Guerra. O seguinte, então, a primeira delas, a população, e, portanto, os deputados, têm a percepção que as nossas agências não funcionam bem. Então, onde é que vem essa percepção? Os serviços normalmente são considerados não de boa qualidade, as tarifas são consideradas caras, as diversas queixas dos consumidores em relação a transporte, a questão da água, lugares que não têm água, né? Lugares onde a SEDAI cobrava tarifa de esgoto, onde não havia esgoto, que contraria até o princípio que uma taxa é contrapartida da prestação de um serviço, e não existindo serviço, como justificar a taxa? Então, e que, apesar de terem havido ao longo do tempo matérias de imprensa, discursos de deputados eventuais, pontuais, sempre quando havia uma crise maior, né, no transporte, atraso nas barcas, e assim sucessivamente, não se via uma resposta das agências reguladoras,
e quando havia, era muito pontual, né? Em cima de uma denúncia, e não um processo de acompanhamento, de orientação, de metas. Então, a pergunta que eu faço ao professor Sérgio Guerra é a seguinte: aqui atribui essa percepção quase generalizada de que as agências reguladoras não funcionam bem no Rio de Janeiro. Elas realmente não funcionam bem? Elas têm um quadro técnico minguado, elas são muito aprisionadas realmente pelo Poder Executivo, o que as tolhe do livre exercício da sua função reguladora. Os nossos consumidores estão pouco organizados, como em outros países, para exercer funções de ações públicas, boicotes, etc. O parlamento, ao votar os conselheiros, ele se prepara pouco, ele se informa pouco sobre isso, ele estabelece poucas condições para saber, não só na altura da votação, mas no exercício da função desse conselheiro como dirigente da agência reguladora. Em suma, primeiro se compartilha dessa ideia da população de que não funciona bem, e depois aqui atribuir quais seriam os pontos principais que explicam, justificam esse mau funcionamento. Deputado, excelente pergunta, agradeço muito por essa pergunta, que vai me possibilitar evidenciar um pouco as minhas reflexões sobre o tema. Há essa impressão realmente que a sociedade como um todo tem em relação ao modelo regulatório brasileiro, de que a regulação não funciona bem, ela não é eficaz, né? Obviamente que a população em geral ela não tem uma informação detalhada do que a agência faz no dia a dia, porque são questões muito técnicas, muitas vezes muito técnicas, muito complexas. Mas o senhor mesmo, com toda a sua experiência, apontou alguns aspectos que são absolutamente relevantes para a questão. Primeiro é realmente a própria composição, ou seja, a composição da agência. Eu digo sempre que os dirigentes de agências não foram escolhidos e tomaram posse com um mandato fixo para serem queridos pela sociedade. Eles estão ali para o desenvolvimento de uma função pública que é muito dura. Por isso é que ele tem mandato fixo, né? Para ele não ser destituído a qualquer tempo diante de uma decisão que aparentemente ela seja ruim para o consumidor, para o usuário. Ele está ali para a proteção do sistema. Então, a composição da agência, para que ela seja eficaz, é absolutamente relevante. Nós temos que ter pessoas com espírito público para atuar sem interesses político-partidários e que estejam ali realmente para defender o sistema, o equilíbrio sistêmico. Não é para proteger concessionário, não é para proteger o Estado, é para manter o equilíbrio sistêmico, obviamente buscando tudo aquilo que está na Constituição, na lei, a universalização do serviço, a prestação cortês, né, a evolução tecnológica, ou seja, o concessionário, o regulador, eles têm que estar preparado para enfrentar pressões. Por isso é que ele tem mandato, pressões políticas, pressões dos consumidores, pressões do chefe do Poder Executivo. Então, ele tem que estar realmente com uma formação, conhecer bem o mercado, estar muito aberto ao enfrentamento desse tipo de cargo público. O que acontece é que, vou dar um exemplo específico aqui do Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, houve um decreto do governador anulando decisão da agência que autorizou um reajuste ordinário de contrato. Ou seja, independentemente de partido, eu não estou aqui eu espero que tenha essa compreensão, não estou aqui para falar sobre partidos ou pessoas, mas é um caso específico. Então, isso não é regulação, porque basta um decreto para anular uma decisão de uma agência reguladora. O que acontece é que isso enfraquece a regulação. Esse ato do poder regulamentar, ele não pode ter vigência, ele não pode ser regular,
Ele não pode continuar, porque se o empresário, se o investidor, ele perceber que ele não tem segurança jurídica nas suas decisões, ele não vai investir. Não é? E o ambiente brasileiro hoje é um Estado capitalista com um modelo regulatório, a não ser que se mude a Constituição, mas a Constituição diz isso. Então, o que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro, em outros estados e até mesmo no âmbito federal, é a questão da composição e o enfraquecimento da própria agência, seja não indicando membro, deixando vago e sem possibilidade de deliberação, fazendo um contingenciamento dos seus recursos. Né? As taxas são depositadas, mas isso entra no caixa único, no orçamento central, né, da União e dos Estados. E também, deputado, uma coisa que seria interessante, eventualmente, numa mudança normativa, é a previsão de metas expressas para as agências. Se você não tiver uma meta expressa, você vai cobrar como? É o que a gente chama de accountability. Como é que eu vou cobrar de alguém se eu não dei metas? Né? Então, no modelo privado, os executivos, os dirigentes, eles têm metas a serem atingidas. E aqui, no caso das agências, metas, inclusive, sociais. Universalização, por exemplo, do serviço de água e esgoto. Coloque-se as metas. E a agência tem que cumprir dentro do equilíbrio sistêmico. Não é? Então, a questão da accountability e, por último, também, eu destacaria a questão da transparência. Muitas vezes, não é fácil, até mesmo para a sociedade, conhecer as regras que estão vigindo. Então, precisaria de um modelo de transparência, né, de que regras estão sendo alteradas, o que está sendo exigido para o cumprimento, seja pelas concessionárias, seja para os membros do Ministério Público cobrarem, seja para os parlamentares poderem cobrar. Ou seja, às vezes não tem muita transparência. Às vezes eu percebo que há até interesses de se tomar uma medida qualquer, falo assim, mas eu não tenho as metas, eu não sei com clareza quais são os objetivos. Então, me parece que essas questões é que seriam interessantes para chegar nesse ambiente que o senhor mesmo apresentou, Vossa Excelência apresentou. Deputado Luiz Paulo. Doutor Sérgio Guerra, primeiro fazer minhas palavras, deputado Conte Bittencourt, pela excelente preleção que o senhor fez, principalmente buscando os fundamentos na Constituição francesa e na Constituição americana. Porque hoje a gente vive num país que parece que as coisas caem do céu e não tem um processo histórico. Nesse sentido, eu tenho, hoje em dia, a respeito das agências, muitas e muitas dúvidas. E o deputado Conte Bittencourt foi muito feliz em suscitar esse debate aqui na Assembleia Legislativa. O senhor sabe que as agências reguladoras foram criadas no período de 95 a 98. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo de perto, eis que, à época, eu era o vice-governador e o Mink era um fiel opositor. É verdade. Bom, na época da discussão, eu fui um defensor de agências setoriais. Fui derrotado pela agência única, porque essa era uma posição muito forte que os financiadores, à época desse programa, tinham, que era o Banco Mundial, e profissionais do Estado, que foram à Inglaterra, se não me engano, da África do Sul, estavam muito convictos de que tinha que se criar uma agência única, até porque as concessões ainda eram poucas. Né? Mas fui eu vencido. E a proposta que veio para o parlamento foi a criação da agência única. E, à época, independente da gente ter também partido político, foi se buscar profissionais que tivessem realmente habilitação. O Dittmann, o Mahaim, que não eram pessoas ligadas a partido, nem eleições, nem cabos eleitorais, nem tampouco sargento eleitoral. Então, dito isso, que é a preliminar, eu hoje também mudei. Me transformei num defensor da agência única. Porque se nós tivermos uma agência única, com câmaras setoriais fortes, pode ser um órgão mais conhecido, mais eficiente e mais eficaz, desde, evidentemente,
que esses conselheiros sejam qualificados e a estrutura da agência seja também qualificada. Quer dizer, mudei de posição. Até porque só fica na mesma posição quem parou no tempo, né? Então, dito isso, eu tenho uma série de questões para lhe perguntar. Acho eu que a agência não podia ter conselheiros com mandato fixo, única e exclusivamente escolhido pelo Executivo e referendado pelo Parlamento. Acho eu que devia ser um mix de conselheiros concursados com conselheiros, e logo o concursado tem mandato fixo, né, porque o mandato fixo é até a aposentadoria, e conselheiros de mandato fixo, mas temporário, renováveis ou não, reeleitos ou não, dentro desse procedimento que existe hoje, com outras modificações. Essa não é uma discussão nova, porque se discute isso até, né, nos tribunais superiores, né? Primeiro, então, queria saber o que o senhor acha desse conceito. Segunda questão, que está, no meu entendimento, errado, é a questão da sabatina. Olha, o governador do Estado gosta muito de escolher um nome qualquer, do Zé Mané, para ser um conselheiro. Absolutamente desqualificado. Ele manda o nome para a Assembleia e vai ser sabatinado na Comissão de Normas Internas. Vai publicar aqui no DO, e a maioria dos deputados não vão tomar nem conhecimento que essa sabatina vai acontecer. E o presidente deputado, né, presidente desta comissão, necessariamente, eu diria com 98% das vezes, não é conhecedor absolutamente de nada de regulação. Ele foi escolhido porque é deputado e no equilíbrio de forças do parlamento, função de tamanho de bancada, etc. Os critérios de escolha de presidente de comissão são outros. Exceção aqui o deputado Conte Bittencourt, que ele sempre preside a Comissão de Educação, tem o PPS 5 deputados, 8 ou um só. E muito justo que assim o seja, porque é uma escolha de competência. Mas não é essa a norma. E os outros membros idem, né? Então, aquela sabatina em si, ela é uma sabatina muito... Claro que os outros deputados podem ir e tal, mas não são as autoridades daquela comissão. É uma sabatina, na linguagem popular, frouxa. Já teve conselheiro com assento nas agências, que a única coisa que conheciam de agência é a agência bancária onde eles tinham conta, né? Mais ou menos assim. Então, o senhor não acha que esta sabatina, nos moldes que tem no Senado Federal, devia ser feita em plenário? Porque em plenário o clima é outro. Tem 70 deputados para sabatinarem com as múltiplas versões, conhecimentos, etc. Porque o plenário, quando vai votar, ele vota o nome e um currículo. E currículo, não é o caso de Vossa Senhoria, é a coisa mais enganosa que pode existir. Então, essa é a segunda questão que eu coloco, porque o processo, como faz essa escolha e essa votação. A terceira é se o senhor acha que nos moldes do Tribunal de Contas, eu não estou discutindo aqui o Tribunal de Contas, estou discutindo a agência. Eu também não concordo com o Tribunal também, né? Mas se nos moldes do Tribunal, não devia ter na agência um membro do Ministério Público. Mas o membro do Ministério Público, né, no sentido de fiscal da lei, mas ali, no caso específico, de fiscal do contrato, de um contrato tripartite. Né, de um contrato tripartite. Então, essa é uma outra questão que eu coloco para Vossa Excelência. E daí deriva, né,
que o presidente da agência devia ser eleito pelo Conselho, né? E não pode estar nem cooptado, não pode estar cooptado por nenhum dos 3 componentes do contrato, nem pelo executivo, nem pela concessionária, nem pelo usuário, por nenhum dos 3. E o que a gente vê odiernamente é que está sempre cooptado pelo menos pelo executivo, a quem ele é devedor da indicação e até da indicação dos intermediários, né? Veja, e também uma série de decisões inconstitucionais são tomadas em relação da agência. Por exemplo, o decreto do governador Sérgio Cabral, dizendo que a SEDAI só podia ser regulada a partir de agosto do ano passado, é absolutamente inconstitucional. E é difícil a gente ganhar isso nos tribunais, porque todas as concessionárias têm que estar sendo fiscalizadas pela agência, não é o governador que tem que decidir. Dou um outro exemplo. Na agência de transporte, por que o sistema ônibus não faz parte? Se decidiu lá atrás, tudo bem, mas nos tempos atuais, por quê? Se é um permissionário de serviço público, né? É uma outra coisa absolutamente inexplicável. E mesmo quando a SEDAI vem ser fiscalizada para a agência, as regras ali criadas, porque não tem, como o senhor colocou aí, uma lei, né, de procedimento administrativo, ali as regras que foram criadas foram escritas pela própria SEDAI e não pela agência. Se você ler com atenção, qualquer um que lê com atenção, verifica que ali está, na verdade, dizendo que a agência vai regular a SEDAI, mas está, na verdade, empurrando tudo para a barriga, porque tudo vai ser depois, depois. E, finalmente, eu acho que é muita pergunta, uma questão que o senhor já levantou. Não pode ter regulação se nos contratos não tem metas absolutamente claras, porque o que vai se perseguir são metas. Sem metas claras e muito bem definidas, aí é meta de investimento e metas físicas, não chegamos a lugar nenhum. Agora mesmo tem uma discussão nos jornais, que só pode ser no jornal, de tão precária que é, sobre a concessão da SEDAI à iniciativa privada, com um modelo de 4 áreas. Eu não acredito, né, que em 45 dias tenha um ser humano ou uma equipe capaz de bolar uma modelagem de concessão, onde tem subsídio cruzado, onde tem metas físicas, metas quantitativas, etc., etc., em 45 dias para estar fazendo essas propostas no jornal. Em mercado recessivo, né? E estou chamando essa atenção para o seguinte: se a gente quer avançar no saneamento, independente da minha posição, a outorga tem que ser investimento e não cair no cofre do Estado. Isso é um erro histórico que está se cometendo. O Estado faz uma concessão qualquer à iniciativa privada, fica com o olho comprido para sair da falência nas outorgas e as metas de investimento são postergadas. Então, é um bocado de dúvida. Doutor Sérgio Guerra. Muito obrigado, deputado, por essas indagações. Me permitirão também concluir aqui as minhas reflexões. Vamos ver se eu consegui captar todas elas, né? A questão inicial é sobre o preenchimento dessas vagas, né, para conselheiros, né, para dirigentes das agências. Se deveria ser um mix técnico e indicação política. Essa é uma discussão que nos Estados Unidos é mais fácil, onde surgiu o modelo, porque você tem dois partidos. Então diz lá, olha, tem que ser um perfil técnico, mas não pode ser por indicação da majoritária de um dos 2 partidos. Aqui no Brasil, o debate é mais complexo em função do... 33, né? São 33, a gente perde até as contas, né? Então, é mais complexo em relação a isso. Essa discussão ela permeia
todos aqueles cargos, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Tem que ser indicação do presidente da República e confirmado pelo Senado ou não. Isso são modelos que são pensados, tem várias ideias, uma delas é essa. Como, por exemplo, no Tribunal de Contas, como Vossa Excelência comentou, uma parte vem dos técnicos e outros são indicações políticas, maior parte do chefe do Poder Executivo, né? Eu tenho uma ideia de que o regulador ele deve ser escolhido como está, mas que ele tenha um mandato único de 5 anos. Eu sou contra a reeleição. Eu já escrevi isso, eu venho sustentando isso, porque eu também. É possível, né, e o ser humano ele tem essas características, às vezes, de permanência naquele determinado cargo, de você acabar sendo capturado por interesses de terceiros. E quando existe apenas um mandato, e que não haverá recondução, e se ele é um técnico, e se ele tem um perfil da academia ou do mercado, ele vai se recolocar depois da quarentena. Então, o primeiro item seria, eu conduziria nessa linha. A segunda, realmente, é a ausência de cultura da sabatina no Brasil. Nos Estados Unidos, a cultura da sabatina é seríssima, né? Você, para ter, como lá tudo é agência, você não tem poder executivo com vários órgãos pendurados ali no chefe do Poder Executivo, tudo é agência, né? Tudo é objeto de forte sabatina. Então, para você ser, por exemplo, dirigente da CIA, que é uma agência, ou da NASA, que é outra agência, ou da Federal Trade Commission, ou da Security Exchange Commission, ou seja, qualquer grande agência reguladora ou pequena agência reguladora, que lá desde a CIA, como eu disse, até mesmo uma entidade que aplica multas no dia a dia no trânsito municipal, é agência, tudo é agência. Não está pendurado no chefe do Poder Executivo. Então, a cultura da sabatina é muito forte, porque se você escolher mal, aquela pessoa vai comandar durante alguns anos aquela atividade, aquele tipo de serviço. Então, é uma questão que vem, uma discussão mais da ciência política, da sociologia. Por que no Brasil, né, a gente não consegue que a sabatina feita pelo Poder Legislativo seja eficaz, as pessoas se interessem, porque dali sairá uma decisão que afetará toda a sociedade. Há propostas diversas em relação à indicação desses membros, como o Comitê de Buscas, para evitar que o chefe do Poder Executivo simplesmente tenha uma indicação puramente política. Então, há propostas de que um comitê de busca seja criado com notáveis daquela área e que eles indiquem vários nomes e, portanto, isso seja levado ao chefe do Poder Executivo, que escolherá 3, e o Poder Legislativo, portanto, teria decisão sobre um. Mas existem diversas propostas e aí fica só apenas o comentário. A questão do Ministério Público na agência reguladora, primeiro nós temos um problema constitucional, porque em algumas situações já tentaram incluir o Ministério Público em determinados conselhos, e o Supremo Tribunal Federal, por uma questão de independência funcional do MP, né, isso inclusive foge àquela teoria tripartite clássica, né, porque o Ministério Público no Brasil ele tem autonomia e independência plena, ele não está pendurado em nenhuma das 3 caixinhas, como o Tribunal de Contas também tem independência em determinadas matérias. E o próprio Supremo já disse que não tem como incluir o Ministério Público nessas atividades, né? Então, eu particularmente também acho que não deveria. Há previsão do ouvidor, que seria uma figura com determinadas funções independentes do conselho diretor da agência, talvez se aproxime mais daquilo que Vossa Excelência apresentou. Eu imaginei o Ministério Público, tipo o Ministério Público Tribunal de Contas, né? O Ministério Público do Tribunal de Contas. Aí, sim, aí teria que ter uma mudança. Ministério Público da agência. Da agência, né? Aí nós teríamos que constitucionalizar as agências e criar a figura do Ministério Público, como já houve projeto de emenda constitucional, né, lá atrás, em 2003, para a criação, para a constitucionalização das agências reguladoras. Quarta, a questão do presidente da agência, eu concordo com Vossa Excelência, me parece que a indicação deveria partir do próprio colegiado, né, e de modo que dali brotasse a liderança da agência e não que fosse a indicação direta do chefe do Poder Executivo. E, quinta questão, o que regular, se a SEDAI deveria entrar antes, nós temos também uma dificuldade constitucional, é que o Supremo Tribunal Federal, quando examina os limites da intervenção do Poder Legislativo em relação a serviços públicos,
ele vem decidindo o que trata-se de reserva da administração, inclusive quanto à política tarifária. Como o artigo 175 fala em política tarifária, o Legislativo aprova a lei de iniciativa do Poder Executivo, mas o desenvolvimento é competência da reserva da administração, ou seja, tem questões que são matéria de reserva de lei, que é do Legislativo, reserva jurisdicional, por exemplo, um mandado para ingressar na casa do sujeito, ou para fazer um bloqueio da linha telefônica, seja reserva do Judiciário, e tem reservas da administração. Então, política tarifária e escolhas quanto à regulação ou não seria matéria da reserva da administração, em que pese o Poder Legislativo, quando da análise de um projeto de lei vindo do Poder Executivo, ele ter competência também para amarrar determinados aspectos, determinados pontos. Talvez seja aí uma possibilidade, deputado. Quando os projetos chegarem aqui na casa, a Alerj tentar ampliar ou itemizar mais aquelas obrigações, de modo que seja mais fácil de regular posteriormente. E, por último, deputado, espero que eu esteja conseguindo trazer aqui as reflexões que Vossa Excelência apresentou, a questão das metas claras nos contratos. Não é? Mais uma vez, se não houver as metas específicas, né, a tal da accountability, você não pode exigir do regulador e muito menos do concessionário, né? E isso também está atrelado às modelagens que estão no âmbito, Vossa Excelência foi vice-governador naquele momento tão importante para o Estado, conhece bem isso, melhor do que eu, as modelagens feitas no âmbito do Poder Executivo, né? Então, o acompanhamento pela sociedade, pela própria Assembleia Legislativa, dessas modelagens seria realmente fundamental para que depois possa se exigir a cobrança dos concessionários. Deixa eu ler. Deputado, posso ter mais uma última pergunta? Sérgio Garra, não sei se o senhor já se dedicou a estudar essa questão. Eu tenho observado nos últimos anos que o Ministério Público, com a sua grande atuação, né, mas quando entra nessa área tarifária, ele é constatador. Né? O que é constatador? Ou uma tarifa está superdimensionada, ou estava super subdimensionada, depois tem um reajuste tributal, etc, etc. Mas ele é constatador. O fato passou. E aí tem toda a investigação, improbidade administrativa, multa, inelegibilidade, etc. Mas constatador. Nós não temos hoje no nosso país algo, se é uma câmara técnica, um grupamento de profissionais da sociedade, ou se podia ser a própria agência com uma outra visão, que monitore a questão das tarifas, para que possa ter uma ação profilática antes do desastre acontecer. O senhor deve ter acompanhado agora o caso da Argentina, né, com a tarifa do gás, que a Suprema Corte acabou anulando tudo. E vivemos aqui no Brasil, com desculpas aqui ao deputado Carlos Mink, a questão da tarifa de energia, né, onde a presidente Dilma reduziu para fins eleitorais, e depois foi uma tragédia que desorganizou o sistema como um todo, e está até hoje a gente pagando o preço, e não tem nenhum Estado brasileiro que queira diminuir, por exemplo, tarifa de energia, porque é o filé mignon do ICMS. Então, como é que o senhor vê essa questão? Que mecanismo a gente pode ter para monitorar, acompanhar, com a participação da sociedade, todo esse processo tarifário no Brasil, independente da ação da agência, porque a agência vai examinar essa questão na quinquenal. Mas na quinquenal já todos os fatos já ocorreram. Né? Eu acho que é uma questão muito importante. A Argentina chamou muita atenção agora sobre essa questão. Pois não, deputado. O primeiro aspecto é que a forma de estabelecimento da outorga é uma escolha política. No Brasil, nós já tivemos o modelo de outorga pelo ingresso no setor, o governo Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos no governo Lula o modelo de outorga, onde o valor seria
revertido para o próprio serviço. Depois, em função até de necessidades de caixa, né, houve uma mudança novamente nesse entendimento. Então, a decisão, pelo menos, inicialmente, é política. Tá? A partir dessa escolha política, há um desdobramento regulatório, ou seja, a agência reguladora, ela funciona com base na norma legal e na norma pactual. Portanto, ela tem um instrumento nas suas mãos para a regulação. Nada impede, obviamente, que haja momento em que a agência reguladora promova um encontro entre o poder concedente e o concessionário para fazer um adornamento, ou seja, um ajuste em função de situações em que o próprio usuário está sendo prejudicado por um aumento significativo de tarifa. O que a regulação permite, e aí a diferença entre o chamado poder de polícia clássico, é que ela é uma função aberta e que se permite que faça esse acordo por novos mecanismos. Às vezes as pessoas não gostam muito dessa expressão, mas às vezes você pode, por exemplo, prorrogar o contrato por mais 5 anos e diminuir a tarifa. Então, isso vem da própria regulação, e não de um poder de polícia onde você depende de um texto legal. A lei não vai dizer isso. Então, a regulação é o ambiente propício para esse tipo de composição. Ou seja, eu sou contra um decreto onde diz está proibido, porque isso ele quebra toda a segurança jurídica. Mas o ambiente de consensualidade, não de imperatividade, que é clássico do poder de polícia, é um dos atributos da regulação. Ou seja, eu tenho um ambiente de consensualidade, onde eu posso, numa situação extrema, não adotar uma medida de força via decreto, mas sim fazer um ajuste contratual com alterações, como já aconteceu no passado, e que são validadas pelo Poder Judiciário. Não há nenhum tipo de ilegalidade ou inconstitucionalidade nesse tipo de ajuste. Deputado Mink. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro, queria dizer que eu também me senti contemplado com várias das questões levantadas pelo deputado Luiz Paulo, que tem estudado o assunto, e também pelas respostas do professor Sérgio Guerra. Eu queria fazer uma breve consideração e uma questão complementar, o presidente aqui concedeu. A consideração prévia era o seguinte: o professor Sérgio Guerra falou de comitê de busca, que é uma figura ainda pouco conhecida. Quer dizer que eu acho assim, bem interessante. Eu tive uma experiência, quando eu fui ministro do Meio Ambiente, em 2008 a 2010, logo tinha um órgão novo que tinha que ser criado. Bom, na verdade, escolher um presidente para um órgão recém-criado, que era o ICMBio. O ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, originado da divisão do IBAMA. E nós criamos um comitê de busca, né? Eu não conhecia, estava aqui do Rio de Janeiro, cheguei lá em Brasília, e criamos um comitê de busca de alto nível, né? O deputado Fábio Feldman, senadora Marina Silva, etc. Mais de 30 pessoas apresentaram currículo, né? Eles escolheram 5, e o primeiro da lista nós imediatamente escolhemos, e foi todo o nosso período, uma pessoa independente, um técnico antigo da casa, e recentemente ele foi agora reconduzido pelo atual governo. Então, realmente, ele não tinha um viés partidário e realmente funcionou muito bem, nós conseguimos criar. Então, é um testemunho muito localizado de uma única experiência, mas para dizer que isso, quando realmente as pessoas que fazem isso são de altíssimo nível, e eu me lembro que, na época, a pessoa não tinha que apresentar só um currículo, ela tinha que apresentar um programa do que ela iria fazer. Exatamente. Como presidente do ICMBio, que medidas ia tomar, o que seria. Então, tinha, além do currículo, como seria, digamos assim, um plano de trabalho, um programa de trabalho. Então, só para referendar essa ideia de que essa única experiência que eu tive foi muito bem sucedida também pelas pessoas que compunham e pelo critério. Uma outra questão, ainda antes de fazer a minha indagação, sobre essa questão. O Luiz Paulo foi muito feliz ao falar da questão das metas e que os contratos têm que estabelecer realmente, mas eu vejo o seguinte: uma das questões mais polêmicas da regulação da SEDAI, e eu, desde o parlamento e também dentro do governo, nos batemos muito por isso, entendo eu
e essa é uma questão, que, pela natureza específica, quer dizer, não foi objeto de um contrato de concessão específica, que a agência reguladora, depois de uma pesquisa, poderia, de um trabalho de levantamento, pesquisa não, levantamento objetivo, poderia sim estabelecer, por exemplo, para a SEDAI, digamos, olha, há um desperdício de água de 40%. Então, estabelecemos que a cada ano deve haver uma redução de 10% do tamanho desse desperdício, né? Há uma cobertura de fornecimento de água tal. Então, a cada ano deveria haver um aumento, um investimento e um aumento dessa cobertura. Há um nível de tratamento de esgoto de 50%. Então, a cada ano, obrigatoriamente, isso deveria aumentar numa determinada proporção. Em suma, não vejo que houvesse óbice e também pergunto para o professor Sérgio Guerra a opinião como profundo conhecedor desse assunto. Há outras questões que nós temos que nos debruçar, tanto nessa comissão presidida pelo deputado Conte Bittencourt, além do projeto de lei, que será seguramente o principal produto dessa comissão, outras questões de acompanhamento permanente. Eu até vejo, deputado Conte, deputado Luiz Paulo, que a Assembleia, porque essa comissão ela tem um tempo de vida, não é permanente, então tem um tempo de vida curto, vai apresentar o seu resultado e vai fechar. Um acompanhamento do Poder Legislativo sobre os resultados da agência reguladora, quer dizer, acompanhar realmente o que tem sido feito, né, os resultados, melhoria do serviço, correção de rumo, cobrança, etc., seria um mecanismo a mais de fiscalização dos fiscalizadores, dentro daquela ideia dos pesos e contrapesos, controles e contracontroles que explicou no caso do modelo americano. Isso se aplica a outros campos. Por exemplo, recentemente, não me lembro quando, mas eu ainda estava no governo, na Secretaria do Ambiente, nós enviamos e a Assembleia aprovou uma lei incluindo a questão dos aterros sanitários intermunicipais no escopo da regulação da Genersa. Então, as pessoas sempre falam a questão do lixo, do chorume, da contaminação, da ausência de coleta seletiva. Pouca gente lembra que hoje há esse poder e essa obrigação dessa regulação, e como é uma coisa nova, nós teremos todos que nos preparar e até acompanhar essa nova questão. Agora vem a minha pergunta e a última pergunta. Antes de começar essa sessão, conversávamos aqui consigo, com o deputado Conte, e o senhor falava desse projeto recém-apresentado no Senado Federal, com novas regras para a regulação e, portanto, regras nacionais. Claro que nós vamos nos debruçar sobre isso, vamos estudar, acompanhar, etc. Mas, como seguramente já estudou e está com ele, a minha pergunta é o seguinte, mas muito resumidamente, quais são as principais inovações que esse projeto apresenta em relação ao atual modelo regulador e qual a sua opinião sobre essas propostas desse projeto que corre no Senado Federal? Doutor Sérgio Guerra, eu vou passar também ao deputado Luiz Paulo, tem mais uma pergunta, o senhor responde as duas. Pois não. Minha pergunta é bastante curta. Aqui no Estado, o modelo tradicional é o executivo contratar a modelagem de concessão, fazer a concessão e depois, tendo o licitante vencedor, a agência vai ser o fiscal desse contrato. A gente tem visto também na União as próprias agências fazendo modelagem, que, no meu entendimento, sob o ponto de vista constitucional, é uma usurpação de poder. Um comentário breve sobre essa questão.
Muito obrigado, deputados. A primeira referência que o deputado Carlos Mink falou sobre o ICBio é bem interessante, porque realmente tem essa questão do comitê de busca. Eu venho sustentando isso já desde 2009, que, a meu juízo, é a melhor forma de se encontrar os nomes para o preenchimento desses cargos. Não se perde a decisão política, porque você vai estar diante dos nomes levantados, não há uma limitação inicial dos nomes, de modo que seria bem interessante se nós pudéssemos ter esse tipo de forma de busca de profissionais. Em segundo lugar, a questão das normas regulatórias. Se a SEDAI ela pode criar esses mecanismos. Poder ela tem, ou seja, uma competência... Quer dizer, eu falei da agência estabelecer... Agência criar, exatamente. Da agência reguladora criar normas, ela tem a função normativa reguladora, ela pode criar essas normas. O que acontece é que, atualmente, a gente tem um certo enfraquecimento das agências, ou seja, a própria agência, às vezes, ela se sente tímida de editar normas reguladoras que gerem um grande impacto e essas normas não terem, vamos dizer assim, um respaldo do próprio poder concedente, do próprio poder executivo, porque o executivo, quando quer, ele avoca. Então, a ideia é de que essas agências têm que ter realmente uma estruturação de autonomia, de modo que as suas normas sejam eficazes e possam ter um enforcement em relação às suas normas. Então, enquanto nós tivermos a situação, como o deputado Luiz Paulo falou, que vem um decreto e simplesmente anula tudo, a própria agência ela recolhe, diz, eu não vou ficar me expondo e editando normas, porque o próprio Poder Executivo, que, na verdade, é o controlador da estatal, vai acabar intervindo e não permitindo que eu faça uma regulação. Então, essa é a ideia de que a lei traga realmente mecanismos de reforço da função reguladora e mecanismos de enforcement. A terceira questão do acompanhamento permanente, que Vossa Excelência comentou. Esse projeto legislativo do Senado número 52, ele traz, voltando ao PE, o projeto legislativo, projeto 3337 de 2004, mecanismos de relatórios semestrais ao Poder Legislativo. Me parece uma boa opção, inclusive no âmbito estadual, que haja esse tipo de obrigação da agência reguladora, de modo que o Poder Legislativo, exercendo aquela competência no âmbito federal, está no artigo 49, ele possa sustar atos da agência reguladora, porque é a competência do Poder Legislativo de controlar, inclusive, os atos regulamentares que usurpem da competência do Poder Legislativo. Então, me parece que essa seria uma boa opção também. No projeto de lei do Senado, que Vossa Excelência comentou, o que eu poderia destacar, uma das questões é esse do comitê de busca, já está no PL, isso poderia ser adotado também no âmbito estadual. Tem a figura do ouvidor, que não é Ministério Público, mas é uma figura que entraria com competência para se manifestar, obviamente com um viés mais ligado à proteção dos consumidores, não é? Isso seria interessante, porque não é o Ministério Público, mas ele teria mandato também, e seria um fiscal da situação, da regulação exercida no âmbito dos reguladores, né? Então, o comitê de busca, há também a questão do relacionamento com as agências estaduais, interessante nesse projeto, né? Então, seria interessante que a Alerj também, eventualmente, deputado, se tiver um projeto de lei aqui para reforma, que isso seja examinado de modo que haja um acoplamento com as normas federais, que são normas federais, normas gerais, mas, de todo modo, a agência reguladora estadual poderá fazer convênios para regulação de energia, como hoje já ocorre, mas e na prática não vem funcionando bem, não é? E, salvo engano, teria mais uma questão. Eu não sei se eu consegui responder todas essas. Sim, do poder concedente. Exatamente. Eu ia falar do projeto, acabei de... No PLS 52, essa competência é do poder concedente, não é da agência reguladora, né? De modo que a agência ficaria com a função reguladora pós edição de normas pelo próprio poder concedente, como Vossa Excelência sustenta.
Bem, doutor Sérgio Guerra, eu quero, em nome da Assembleia, agradecer, né, a sua presença, essa bela explanação, elucidou uma série de dúvidas dos parlamentares da comissão. Seguramente a sua exposição vai contribuir muito para o trabalho dessa comissão. Agradeço, então, em nome do Parlamento, a sua presença. Lhe dou aí os minutos finais para também encerrar a sua exposição, por favor. Pois não, deputado Conde Bittencourt, eu que tenho que agradecer. Venho aqui como cidadão para trazer as informações das nossas pesquisas realizadas no âmbito da Fundação Getúlio Vargas. Queria me colocar à disposição de Vossa Excelência, de toda a comissão, caso haja necessidade de aprofundamento de algum aspecto específico. Muito obrigado. Lembro os senhores... Lembro o senhor... Não, seguramente. Até para a nossa segurança, né? Eu quero lembrar aos senhores deputados que a reunião, então, no dia 6, está mantida, o nosso secretário da Casa Civil e a Procuradoria do Estado, e a reunião que seria na próxima quarta, transferida com data ainda a ser confirmada. Dia 6/11, o nosso próximo encontro. Quinta-feira, 11 horas. 6/10, desculpe. 6/10, com o doutor Leonardo Espíndola, chefe da Casa Civil. Ok, muito obrigado, mais uma vez, doutor Sérgio Guerra, pela presença. Obrigado à presença de todos. Está encerrado o nosso encontro.